Oi gente, meu nome é Paola, eu assino com Papolas Douradas na internet, sou ilustradora, designer e quadrinista. Eu tenho uma notícia super legal pra vocês, alguns já devem saber porque eu postei no Instagram, mas eu vou ser publicada pela editora seguinte, que é o Selo Jovem da Companhia das Letras. A HQ ainda tá em andamento, mas é uma versão estendida de Hikari, que foi o meu TCC. Então, Hikari eu desenvolvi lá em 2019, e é uma HQ curta que eu fiz de um jeito independente e às vezes eu nem gosto muito de chamar de HQ porque ela foi tão curta e tão experimental que eu tô empolgada pra chamar de minha primeira história em quadrinhos, a nova versão que eu tô fazendo agora. Finalmente eu tô podendo falar sobre isso, muita gente tá acompanhando assim, meio sem saber direito o que eu tô fazendo, mas esse é o anúncio oficial, eu tô muito animada. Foi uma oportunidade incrível. E nesse vlog eu quis mostrar um pouco de todo esse processo, porque imagino que muita gente tenha curiosidade, eu mesma tenho muita curiosidade, e assisti vários vlogs da Alice Oseman, que fez o Heartstopper, que ela tem um pouco contando sobre como foi tudo isso. No caso dela, começou com uma webtoon, né? No meu caso, começou com um trabalho de faculdade. E é muito incrível saber que em breve essa história vai estar circulando no Brasil todo. Eu tô com um mix de nervosismo, eu tô com muito medo, assim, de ver como as pessoas vão reagir a isso, mas também tô animada e é mais uma história dentre várias do mundo, assim, então espero que as pessoas vejam as particularidades da personagem com uma mente aberta e é isso, né? Cada um tem uma história. Essa jornada, assim, da HQ foi longa, como vocês já sabem, começou em 2019, mas eu vou mostrar o processo de o que aconteceu desde que eu recebi essa proposta de ser publicada até hoje. Bora lá! Bom dia! Ignorem, tá tendo obra, então vai ficar com ruidinho, mas eu tenho uma novidade muito empolgante e como eu não sei se eu posso compartilhar, provavelmente eu não posso compartilhar antes da hora, eu resolvi gravar um vlog sobre esse processo, que provavelmente vai durar mais de um ano. Então esse é o primeiro vídeo. Vamos ver se eu consigo manter esse vlog. Mas, basicamente, eu provavelmente vou publicar a HQ Hikari 2.0 pela editora seguinte. Tipo, não tenho certeza. Eu não consigo nem... Assim, quando eu falo em voz alta, parece surreal. Mas, resumindo, assim, pra quem não conhece direito, eu vou pegar a HQ. Essa é a HQ Hikari. E ela foi meu trabalho de conclusão de curso de design. Eu sou formada em design pela FAUSP. E eu resolvi fazer uma história em quadrinhos, primeiro porque no fim do ano eu já estava mais investida em ilustração do que em design de fato. E sempre gostei muito da área de editorial, de fazer livros. Era um sonho meu trabalhar como estagiária de alguma editora, mas nunca consegui, né? Eu acabei trabalhando só com a área de comunicação, redes sociais. E aí eu pensei, por que não fazer um livro de TCC? Porque aí eu vou ter apoio de um orientador, de uma orientadora, no caso, que foi a Priscila Farias. Vou poder também explorar a ilustração, porque eu já brinquei com tirinhas e quadrinhos, assim, mas não foi nada muito sério, não foi uma história. E pensei que ia ser um desafio legal, ser a minha primeira história em quadrinhos pensada mesmo. E aproveitar que o TCC teria que fazer uma fase de pesquisa, então seria uma história bem pautada, bem baseada em coisas. Nem ia ser, tipo, totalmente aleatório. E eu decidi fazer uma autoficção, porque na época da faculdade foi quando eu realmente descobri muitas coisas sobre mim mesma, que eu tive muito esclarecimento sobre quem eu sou, sobre eu ser mulher, sobre ser neta de imigrantes japoneses, então eu pensei que eu poderia meio que mostrar esse meu processo de autoconhecimento no TCC, e o próprio TCC me ajudou muito nesse processo, né, fazer o TCC. Temos essa HQ que eu tirei 10 no TCC, só que uma observação de uma das professoras, que é a Patrícia Moran, que na época, não sei se, né, agora ela ainda era a diretora do Sinusp, que é o cinema da USP. Ela tinha comentado que ela sentiu um pouco de falta de um roteiro melhor. Mas assim, ela não considerou isso na nota, porque ela sabe que eu não tava fazendo esse trabalho pra um roteiro, né, tipo, não tô sendo avaliada por isso, eu tava sendo avaliada pelo projeto gráfico, como estudante de design, mas ela comentou que seria interessante eu, sei lá, contratar algum roteirista pra me ajudar a estruturar a história melhor. No final, eu não fiz isso porque, não sei, já tava meio cansada, fiquei um ano fazendo essa HQ, e resolvi publicar com pré-venda, né, então eu fiz a pré-venda na loja,
Acho que imprimi cerca de 300 cópias e vendi. Então, algumas pessoas têm, poucas pessoas, né, porque eu imprimi pouco. Aí agora acabou. Aí, isso daí foi lá pra 2020. Agora em 2022, uns meses atrás, um mês atrás, nossa, tô com um monte de pelo. Eu recebi um convite da Gabi, da editora seguinte, pra participar de uma mesa na Flip Pop, que é o festival de literatura pop, que acontece em São Paulo. E eu topei. No começo eu fiquei meio sem saber se valeria a pena eu ir ou não, porque eu achava que eu não tinha muito a acrescentar por eu não ser uma autora, é um festival de livros. Só que ela comentou sobre Hikari, né? E aí eu, né, lembrei que existe Hikari. Fui lá também pra ter essa experiência, porque eu nunca falei em algum evento nem nada. E foi super legal, tem até um vlog que eu mostro um pouco sobre isso. E nessa mesa comentei sobre Hikari. Aí no final da mesa, uma menina levou, né, que Hikari pediu pra eu assinar, e eu fiquei tipo, nossa, realmente pessoas lembram disso, né? Também uma coisa curiosa foi que eu recebi uma DM do fotógrafo do evento, que ele era descendente de japoneses também, e ele comentou que ele ouviu minha mesa e ficou curioso com a HQ, tentou procurar, assim, tentou achar pra comprar e não achou, porque eu não tô mais vendendo. Só que ele achou uma amiga que tinha. Tipo, mano, quais as chances? E aí ela emprestou pra ele, e ele leu, e depois ele leu pro filho dele, que é criancinha, e ele falou que ficou muito emocionado e que, não sei, achou uma publicação muito importante. E isso me fez ficar, assim, repensando sobre publicar a HQ de novo. Só que eu não tava satisfeita com o formato atual. Primeiro que ela é muito pequena, né? É uma coisa que eu fiz pra conseguir entregar pro TCC. Então, se eu fosse publicar, eu queria que fosse algo maior, que eu conseguisse explorar as histórias da Hikari melhor. Enfim, aí eu tava meio que matutando isso, pensando em reescrever a história inteira. Só que primeiro que ia ser um super trabalho, ia ter que ter muito comprometimento. E depois, na hora de publicar, eu tava pensando nas possibilidades. Então seria ou catarse, ou pré-venda, ou investimento meu próprio. E aí tem a questão do estoque, dos envios, tem muitas coisas. Aí eu lembrei que a Gabi, que me convidou, né, pra Flip Pop, tinha comentado no evento que se alguém tivesse algum trabalho original que quisesse que ela visse, era só mandar um e-mail. Aí eu pensei, por que não enviar um e-mail só perguntando, né, sobre como funciona, sobre meus planos com Hikari, já que ela tinha comentado sobre isso também quando ela me convidou. Aí eu mandei um e-mail, ela respondeu, tipo, no dia, falando que ia entrar de férias, mas que ela tem muito interesse em conversar comigo. E aí eu fiquei, tipo, eu nem acreditei. Eu achei que ela não ia responder. Tipo assim, ela me responde, sabe? Só que eu pensei, como tá corrido e, tipo, se talvez eles não quisessem, eu acho que nem iam responder. Mas aí ela respondeu positivamente. Eu tinha mandado, né, o PDF e também o relatório do TCC. Aí ela já mandou pra algumas outras pessoas lá de dentro da editora. E aí ela falou, quando voltar de férias, vamos marcar. Aí eu fiquei, ok, marquei na agenda quando ela voltasse de férias. Aí, no dia seguinte que ela voltou de férias, eu mandei um e-mail falando, será que a gente pode conversar? E aí a gente teve uma reunião, né, por videochamada, e a gente conversou sobre isso, e ela disse que estavam muito interessados em publicar a minha versão 2.0, porque eu comentei sobre querer melhorar a história, querer aumentar a história, e aí a gente ficou conversando sobre isso. E os toques dela foram explorar mais a personagem e criar uma narrativa que vai fazer com que as pessoas acompanhem um pedaço da vida dela. E é uma coisa que eu nem tinha pensado muito, faz muito sentido com o feedback que a professora me deu no TCC, porque atualmente, como a HQ são vários eventos pontuais. Então, o que eu resolvi fazer quando eu tava fazendo o roteiro de Hikari? Eu resolvi lembrar de coisas pontuais na minha vida que eu achasse relevante pra história e compilar como se fossem várias cenas, vários eventos. Então, essa vibe é um pouco Persepolis, né? Mas claramente não tão pesquisada quanto Persepolis, porque eu não tive muito tempo. Então, é meio que pontual, assim, as coisas, e você não consegue acompanhar intensamente algum período da vida da Hikari. O que ela falou é que seria interessante eu focar em algum ano da vida dela que fosse relevante pra mim, contar as coisas. E as coisas antigas, porque tem muita coisa assim, tipo, começa com os meus avós, meus pais, Hikari nascendo. Eu falo meus porque é inspirado em mim, mas não sou eu, né? Então a infância e tal, e depois chega na parte da faculdade.
e já acaba. E aí ela falou que talvez seja interessante explorar essa parte da faculdade e fazer as outras coisas mais antigas, como flashbacks ou como conversas que ela vai estar tendo com alguém. Explorar, né, personagens secundários, amigos, romance, não sei o quê. E eu achei, assim, eu adorei a ideia. Eu comecei ontem ontem eu não tava conseguindo dormir, porque eu tô muito com isso na cabeça, muito com Hikari na cabeça. Porque ela falou que depois que eu decidi mais ou menos o rumo que vai ser esse segundo livro, pra eu mandar o roteiro pra ela, pra eles analisarem e eles fizerem a oferta. E é uma coisa que eu fiquei tipo, cara, realmente tem muita chance de ser publicado. Atualmente eu não sei se vai ser publicado. Caso não for, eu tenho intenção de fazer sozinha mesmo, porque agora eu já me empolguei com a história. Eu tô num processo de escrever esse roteiro novo pra poder mandar pra ela. E eu resolvi gravar esse processo também pra vocês. Esse vídeo já tá ficando super longo, mas vai ficar um vídeo super longo. Esse comecinho tá longo porque eu tô explicando tudo, depois eu só vou mostrar meio que coisinhas que eu tô fazendo. Eu resolvi focar talvez no primeiro ano da faculdade dela, onde vai ter vários acontecimentos marcantes na vida dela, e focar assim nos relacionamentos que ela tem com as pessoas ao redor dela, e tudo isso eu vou conseguir inserir as coisas que eu tenho contado aqui pontualmente numa narrativa. Essa é a minha ideia. Ontem de noite eu não tava conseguindo dormir, e aí eu comecei a digitar no meu celular, assim, a história. Meio que saiu e escrevi, tipo, uns 5 capítulos. Aí o que eu vou fazer hoje é transferir pro Google Docs, porque pra eu poder deixar na nuvem, né? E continuar escrevendo, assim, conforme eu tiver alguma ideia legal. Eu quis recordar aqui também, pra mim, mesmo que eu não for publicar isso na internet no futuro, eu resolvi deixar gravado pra mim. E é isso, eu acho que vocês vão me acompanhar por esse processo. Provavelmente vai durar em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, hoje é dia... Que dia é hoje? Eu não sei. Hoje é final de outubro de 2022. E a gente se vê na próxima vez. Eu tava lendo aqui a HQ só pra relembrar, né, os tópicos que eu abordo, assim, realmente tem muitos pulos temporais, mas eu não sei, eu me apaixonei de novo pela personagem, quase chorei em muitos momentos, então eu quero conseguir passar, é que assim, muita parte da história se passa ela criança, né, até a adolescência, e tem essa inocência dela ser criança, e se eu fizer só o primeiro ano da faculdade, não vai ter tudo isso. Então, de algum jeito, eu queria poder pegar essa inocência dela e puxar pro livro 2. Vamos ver como eu faço isso. Então, é uma coisa que eu pensei agora. Peguei algumas HQs pra dar uma folheada, todas essas eu já li, mas eu vou dar uma folheada pra ver como eles resolvem algumas questões de narrativa, porque eu acho que todos esses são referências interessantes pra história. Bom dia, é sábado de manhã, eu ainda tô de pijama, de gatinhos, comendo um pão com abacate e sriracha, mas eu resolvi ligar aqui o computador porque eu acordei, comecei a pensar em umas coisas da história e não queria esquecer, então eu resolvi anotar. Não sei, é assim que tá funcionando, sabe? Não sei se existe uma técnica melhor. Eu tava pensando em assistir algum curso na Skillshare, que tem já assinatura, que eu sei que tem uns cursos lá sobre narrativa e tal, então eu tô escrevendo roteiro meio no meu tempo e do meu jeito, e depois eu posso dar uma olhada e tentar melhorar. Mas é isso, eu queria só dar um update. Olá, a gente tá no comecinho de dezembro e faz um tempo que eu não dou um update sobre Hikari. Isso porque realmente eu dei uma paradinha, eu escrevi a sinopse, meio que resumindo o que eu pretendia fazer com o livro e mandei pra editora. E faz umas semanas, e aí eu não tava tendo resposta, então meio que dei uma pausa, assim, no roteiro e tal. E eu recebi um e-mail ontem falando que eles amaram e eles já me fizeram a proposta. Eu vou mandar um ok à prova... um ok à prova proposta, não consigo nem falar, pra podermos irmos pro... Nossa, tô conseguindo falar. Pra gente poder seguir com o contrato. E aí depois, com o contrato assinado, provavelmente a gente vai ter alguma reunião e eu vou querer tirar, tipo, algumas dúvidas quanto
ao formato da HQ, a quantidade de páginas, eu ainda não sei, tô meio perdida quanto ao roteiro, assim, de quão longo, quanto eu preciso escrever, eu preciso dar uma lida no roteiro pra ver mais ou menos, quantas páginas vão dar tudo isso, porque o plano é lançar em 2024, então a gente tá no final de 2022, quer dizer que eu tenho 1 ano pra fazer tudo, e isso tá me dando flashbacks, TCC. Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho uma história bem mais definida, porque no TCC foi meio ano fazendo a pesquisa e definindo o roteiro, e meio ano fazendo a produção. Então, eu vou ter mais tempo, teoricamente. Então, esse é o update que eu queria dar. Isso não tinha. Infelizmente, a gente tá com barulho de obra. Eu acho que não vai dar pra ouvir tanto, mas eu vou gravar agora, porque eu tô na vibe de gravar agora. Ontem eu tive minha primeira reunião, assim, oficial com a equipe da Companhia das Letras, que inclui o pessoal da editora seguinte, que é a editora que vai publicar, e o pessoal que cuida de quadrinhos e livros infantis, o pessoal de arte, né? Então eu tive uma reunião lá no escritório. Eu não gravei nada, né, claro, mas eu conheci o escritório, foi super legal. E é muito foda, foi muito foda a reunião. A gente discutiu muitos aspectos técnicos, coisa de valor, coisa que eu também não tinha a menor ideia. Mas com certeza abriu um pouco minha cabeça e com certeza me motivou bastante. Até porque a gente tem um prazo agora, então a ideia é a gente ter todo o roteiro, todo o texto pronto até começo de março. E começar a trabalhar nos esboços até junho, eu acho. Depois vai passar pra parte de tratamento interno e a finalização vai... Ou diagramação. Na verdade, eu não lembro agora. Elas vão me mandar o cronograma melhor. Mas eu tenho que estar com a HQ pronta lá pra novembro. Então tem muito chão. O bom é que eu já tenho a história, já tenho os personagens, já tenho uma noção de como eu vou finalizar as coisas. Então o que eu quero fazer agora, pensar com thumbnails. Então eu vou esboçar no Photoshop bem esboçado mais ou menos o que eu quero em cada página e onde vai cada texto, pra ter uma noção de quanto esse roteiro que eu já escrevi vai dar em páginas. Porque Hikari, que eu fiz, tem acho que 50 e poucas páginas, e eu queria que essa daqui fosse 200 e pouco, né? Então é muito mais páginas do que eu tô acostumada, mas eu acho que é uma quantidade legal pra HQ, assim, comparando com as HQs que eu tenho. Então é isso que eu vou fazer agora. Talvez depois que eu terminar um pouco, assim, terminar de trabalhar hoje, eu mostro mais ou menos o que aconteceu. Mas é isso, tá finalmente se tornando muito real. E eu tô muito animada. E com medo ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar dar o máximo de mim e tentar ser mais, assim, a mais honesta possível com a personagem. Olá, eu já tomei um banho e agora são 12h55 e eu já fiz bastante coisa, então eu queria compartilhar meio que o processo que eu tô fazendo as coisas. Basicamente, eu tenho o meu roteiro aqui. E de páginas, ele deu 23 páginas. Aqui. E eu tava vendo quanto daria isso em páginas desenhadas. Então, eu fiz um arquivo aqui na apresentação do Google, porque aí eu vou conseguir compartilhar com o pessoal também para me dar o feedback. Alguns, então, já tem... Coloquei comentário, né? De comentário a marcação dos capítulos, só pra ficar um pouco mais fácil. Não vai ter uma divisão de capítulos mesmo no livro. E aqui tem as thumbnails e o texto que vai em cada página. Então, alguns eu já fiz o esboço. E aí, os que não tem esboço ainda, eu só fui colocando o texto de acordo com o que eu achava que ia ficar bom na minha cabeça. Por enquanto, deu 58 páginas... Não, 58 não, né? Porque tem a primeira capa. Então, eu tenho 57 páginas de HQ. Aqui no roteiro, estaria na página 8. Então, não sei se as contas vão bater. Penso em fazer isso até terminar o roteiro. E também já tô mudando algumas coisas que eu já acho que é bom mudar. Porque aí depois eu vou mandar para as meninas do texto olharem, verem se faz tudo sentido a história, né? Se elas querem acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, sugestões. E aí eu começo também a esboçar as outras coisas. Eu só quis mostrar aqui esse teste que eu tava fazendo com o jeito que eu quero finalizar a HQ. Eu nem ia fazer, na verdade. Eu ia só desenhar.
mas eu fiquei com vontade de testar. Eu não gostei do resultado nesse tipo de ilustração, mas eu acho que vai ficar legal na HQ que eu vou fazer, né, no jeito. Mas eu usei retícula e tons de preto e amarelo do Semic só. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa vibe. Por exemplo, a HQ original, ela é bem mais só cores, né, um amarelo 100%, preto 100%. E sem muita... não tem muito tons, né, de cinza. Só que eu queria muito explorar, principalmente por causa dessa HQ aqui, que tem bastante e eu acho lindo, né? Eu achei super legal. Então, eu ainda vou testar se vai ser isso mesmo ou se eu mantenho essa identidade que é mais forte. Mas eu testei fazer o amarelo fortão e eu não curti muito, mas vamos tentar numa página que seria mesmo de Hikari. Mas só queria mostrar isso aqui, que é um teste que eu fiz. Oi, é fevereiro de 2023 e eu só queria dar um update que eu comecei a fazer uns testes mais gráficos, visuais, assim, da HQ. Então, eu imprimi aqui esse teste. E primeiro eu testei mais ou menos a grossura da linha, tava testando reticulado também, o que eu queria usar, a porcentagem de preto em cada coisa. E o amarelo aqui eu pintei de canetinha só, porque eu só queria imprimir em preto e branco, já que era um teste. E no geral eu tinha gostado bastante, só que eu achei que ele fica bom pra detalhes. E eu gostei mais desse mais grosso aqui do lado, pra parte principal. Então eu imprimi de novo aqui. E também testei tamanhos de fonte e grossura de fonte. Então, é um teste inicial, então eu não tenho certeza, assim, se vai manter assim, mas eu gostei bastante do resultado. Aqui eu também deixei anotado, eu criei um brush de retícula, né, e eu configurei pra ele ter esse tamanho maior, então o brush eu coloquei o nome de Hikari 1, só pra lembrar. E esse menorzinho aqui, ó, que é pra detalhes mesmo, pro Hikari 2. Eu não quero que tenha muita variação pra não ficar caótico visualmente, então eu vou deixar só 2 tamanhos de retícula. Queria que fosse um visual bem limpo, já que a ilustração vai ser bem detalhada, né? Acho que vai ficar assim. Eu ainda vou finalizar algumas pra ver se é exatamente isso que eu quero. Porque eu ainda não tô no passo de finalização, né? Eu tenho que fazer os rafts primeiro, mas eu pensei em testar só pra eu também ter uma noção de como vai ficar o resultado final. Olá, faz um tempo que eu não utilizo o Hikari porque eu não tive resposta da editora sobre se tá bom ou não o texto. E aí eu pensei, cara, já vou começar agora porque senão eu vou ter pouco tempo. Vou começar com as thumbs, porque aí se alguma coisa estiver errada no texto ainda, tipo, não é trabalho perdido. Então sentei aqui hoje, sexta-feira, 3 de março. Fiz 14 thumbs e tô acabado porque tá quente e também meu corpo tá todo dolorido da aula de Muay Thai de ontem, mas eu consegui fazer as thumbs. Aqui estão as thumbs, né? Eu tô fazendo no Photoshop. Como também não sabemos exatamente o tamanho, eu tô fazendo no tamanho que a gente previu, só que... Preveu? Só que depois eu vou adicionar a sangria e também ver se tá tudo certinho. O legal, eu vou mostrar um pouco de bastidores aqui, é que eu tirei muitas fotos da FAO quando eu fui lá visitar, pra usar de referência, né? Porque assim, sem condições eu desenhar isso de cabeça, né? A arquitetura e tal. Então eu fiz como se fosse... É um tracing, só que eu mudei do jeito que eu queria, né? Adicionei coisas, tirei coisas. A mesma coisa aqui com outros elementos. Essa foto que eu tirei, fiz um tracing. Essa daqui também foi eu que tirei, na Praça do Relógio. Algumas eu pesquisei na internet. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Porque tinha coisas que eu não tinha tirado foto. Óbvio que dá pra eu voltar. Esse aqui é da internet. É uma foto aqui, ó, que eu achei de uma pessoa servindo no bandejão. E aí porque também não lembro de tudo, né, como que eram as coisas e tal. Então usei muita coisa de referência. Vai ficar muito melhor finalizado, obviamente. Eu tô empolgada pra aplicar as texturas. Eu gostei muito dessa transição que eu fiz com uma árvore. Tem uma transição de árvore na HQ antiga. Eu vou até mostrar pra vocês. Essa aqui é a transição de árvore. Mas é engraçado ver o meu estilo, que tá bem mais simples nessa época aqui. Vamos ver se eu consigo fazer a HQ do jeito que eu tô imaginando, mais complexa. E eu tô com essa daqui do lado de referência, porque tem umas cenas de festa que eu vou fazer, né?
fiz as thumbs e tava querendo ver como que algumas coisas são de festa, né? Pra desenhar pessoas se divertindo, dançando e tal. Eu achei legal dessa daqui. É que nem todas são super detalhadas. Então, tá vendo que tem umas pessoas assim? Eu vou tentar fazer isso porque não dá pra desenhar 1 milhão de pessoas, né? Mas, cara, essa daqui é perfeita. Eu acho que ela tá vindo pro Brasil. E eu tô bem cansada de fazer essas thumbs, só que ainda são meio-dia, então dá muito pra terminar depois do almoço. Pensei em aproveitar uma pausa e ler essa HQ que eu ganhei da seguinte, também pra ver se eu tenho mais ideias de composição e tal, mas eu vou ler só pra passar o tempo e ainda fazer um pouquinho de pesquisa pra HQ. E eu vou descansar e almoçar agora. Bom dia, hoje é domingo, geralmente não trabalho, né, de domingo, final de semana. Nem quarta, mas como eu tenho tido dificuldade de encaixar a rotina de HQ, eu resolvi que eu vou tirar o dia hoje pra focar nisso, então eu vou tentar fazer pelo menos, assim, o mínimo são 10 thumbnails, mas eu queria conseguir fazer mais, já que eu tenho o dia inteiro. Aí eu pretendo fazer agora de manhã, são 7 horas, tô com meu matcha. Talvez fazer uma pausa, né, porque minha cabeça não funciona, assim, trabalhando o dia inteiro direto, principalmente pensando em composição de cena, né, nos personagens, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. E depois continuar até mais pro fim da tarde. Eu acabei de fazer 15 thumbnails, só que meio roubada, porque vários são da HQ original, que eu vou reaproveitar as cenas. Então esse aqui é a última vez que eu tinha parado, né. Aí hoje eu já comecei a organizar as cenas novas, então essa daqui é a transição nova. Claro que esse aqui vai estar com o meu estilo mais recente de ilustração, mas a composição vai ser a mesma. Então, aproveitei bastante essa parte do começo da Hikari, porque na HQ original é cronológica, nesse daqui vai ser flashbacks. Então, esse daqui é parte de um flashback, né? Aí aqui, já voltando pra realidade, né? Eu fiz mais alguns. E pra esses takes aqui de festa, eu também... Essa daqui da cantina, né? Eu achei umas fotos que eu tirei na faculdade. E foi muito bom poder usar essas referências, ó. Eu achei várias fotos que a gente tinha... E também aqui umas fotos que... Esse aqui foi minha amiga que fez pra um trabalho de faculdade. Tinha várias fotos minhas na cantina. Então, tipo, tá dando pra usar muita referência sem ter que pesquisar. E é bem específico, né? Porque é na FAO, então eu queria ser bem fiel. Então, essas fotos estão de 2017. Só pra ter uma noção. Bom dia, hoje é dia 31 de abril. E eu vim dar esse update porque ontem eu fiz a tipografia, então a gente vai criar uma fonte pra não ter que ficar escrevendo em todas as páginas, né? Então a gente vai criar uma fonte de acordo com a minha letra, então foi o que eu fiz hoje. Eu vou deixar aqui a imagem, fiz todos os caracteres. E eu também fiz um estudo de mais ou menos como ficariam os personagens pra eu ter as características físicas e não esquecer delas quando eu for finalizar. Então eu preciso dar uma finalizada porque é só um esboço que eu fiz, mas eu tô pensando se eu realmente faço isso ou se eu tô com preguiça e deixo o esboço mesmo, porque é meio que só pra lembrar de algumas coisas mesmo. Estamos há 1 mês pra entregar os rascunhos pro pessoal de design fazer o texto nos rascunhos e depois eu consegui finalizar com o balão já no tamanho certo. Então é isso, esse update, eu achei que ia ser legal falar. E vamos ver. Oi, gente. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Eu esqueci de atualizar um pouco sobre Hikari, mas não teve tantas atualizações, por isso eu não atualizei. Faz um tempo que eu recebi o feedback sobre o roteiro e também as correções do texto. Então, esse é o update. O que eu tô fazendo agora é corrigindo o texto de acordo com os comentários, vendo se é isso mesmo que vai ser a história e tal, e depois que tiver o texto tudo certinho, provavelmente vai passar... vou ter que terminar as thumbs, que eu não fiz todas as thumbs, aí vai passar pro pessoal do design fazer a diagramação do texto, e depois vai pra finalização. Mas já andou bastante, não acho que vai conseguir seguir o cronograma que a gente tava planejando, que era de publicar no ano que vem já, porque quer dizer que eu teria que entregar tudo pronto no final desse ano e já tá no meio do ano. Então eu acho que não vai dar tempo. Mas é isso, pelo menos o cronograma tava meio flexível. Mas eu tô feliz porque o feedback foi positivo, assim, sobre a história. E agora que eu tô relendo, eu tô gostando também. E assim que provavelmente eu receber a parte diagramada, eu volto a falar com vocês. Hoje é dia 20 de setembro de 2023.
update de Hikari que tava demorando pra acontecer. Basicamente aconteceram alguns erros de comunicação no meio do caminho, só que agora deu tudo certo. Não vou nem comentar sobre. Só que demorou um tanto pra a gente conseguir adiantar. Então o calendário mudou, o cronograma. E ficou combinado que até dezembro eu vou ter que enviar todos os rascunhos. Até março eu vou ter que enviar todas as finalizadas. Só que de dezembro pra março vai ter um período que vai ficar com o pessoal, então eu não sei o quanto tempo eu vou ter pra finalizar. Eu vou ter o Gu pra me ajudar na parte da pintura. Deram 174 páginas, sem contar capa e páginas especiais, que diminuiu já, porque o meu plano era 200, né? Então até que ok, porque algumas coisas a gente cortou da história. Teve uma revisão de texto, eu não sei até o que eu falei no vlog, nesse vídeo. Mas teve revisão de texto, teve algumas coisas que acharam melhor tirar, porque pode ficar muito longo ou não condizer muito com a história principal. Então, eu fui aceitando as sugestões que eu achava que fazia sentido. E agora eu tô numa fase que parece bem, assim, oficial, que basicamente eu tô pegando todos os esboços e colocando em arquivos do Photoshop, que vai ser onde eu vou finalizar, definindo certinho margem, alguns quadros, assim, a sangria e o local onde vai todos os textos. Então eu tô ajustando tudo isso e eu vou mostrar aqui um pouco. Então, basicamente, temos essa pasta. Tô criando um arquivo. E esse daqui é o que eu vou atualizar no PDF que eu tô mandando pro pessoal da editora. Então dá pra ver que essa parte cinza aqui já é a sangria. E aqui, em vermelho, eu tô colocando o lugar do texto. E tem alguns lugares que tem mais de um texto, claro. Então eu tô numerando. E fica numerado também aqui, ó. Então eu vou atualizar essa imagem com a imagem nova, porque o pessoal do design que vai adicionar o texto. Eles vão diagramar como eles acharem melhor e depois eu vou finalizar considerando isso. Então, eu já fiz aqui até a página 6 e eu vou seguir com essas, adicionando minhas thumbs. E tem algumas thumbs que não estão nem identificáveis direito. Essas dá até pra entender como vai ser a arte, ó. Então, eu vou deixar assim mesmo e só finalizar depois. Mas é isso o trabalho que eu tô fazendo agora. Oi, gente. Update de Hikari. Hoje é dia 15 de janeiro e eu finalmente terminei todos os esboços. Então, tava esperando terminar um pouco da correção do texto, porque já teve, tipo, algumas alterações pra eu terminar realmente, assim, os esboços, mas eu consegui terminar hoje. E essa é a última página. E eu tô muito feliz. Tipo, ainda falta a capa e uns especiais e... Obviamente, o trabalho ainda está por vir, porque a finalização é a parte mais difícil. Mas eu acho que a finalização, ao mesmo tempo que é mais demorada, é uma coisa que me desgasta menos, porque o esboço eu tenho que pensar em tudo, onde vai a fala, a composição, a sensação que eu quero passar na página, tipo, um monte de coisa. E a finalização é mais eu finalizar o esboço que já tá pronto, né? Então, claro, adicionar detalhes, pintar, essas coisas dá muito trabalho, mas... acho que o mais pesado pra minha cabeça já foi. E, enfim, eu não sei se eu cheguei a falar sobre... Meu Deus, essa moto. Não sei se eu cheguei a falar sobre cronograma aqui, mas já era pra eu ter... Já era pra eu ter entregado, mas atrasou... Meu Deus! Retomando. Sobre o cronograma, já era pra ter entregado os rascunhos e começado a finalização, mas atrasou a parte da editora, né, de revisão de texto, enfim. Como é uma HQ que eu fiz meio em conjunto, tipo, eu não tinha a história toda pronta e eles só precisavam imprimir. Eu tava fazendo com o apoio deles, então acabou que atrasou um pouco pro lado de lá. Então a gente estendeu o prazo e antes a gente tava pensando em lançar no primeiro semestre de 2024, mas agora vai ser mais pro segundo semestre, então vou ter um pouco mais de tempo pra finalizar. O próximo passo agora é mandar os esboços e o texto pro pessoal do design e eles vão aplicar com a fonte que é da minha escrita mesmo, tipo, eu que escrevi, mas eles que fizeram tudo. Vão aplicar nas páginas esboço que eu vou mandar. E depois que eu receber isso, eu vou começar a finalização. Então eu tenho que ter um pouco de paciência agora, porque eu fico meio ansiosa. Mas eu vou começar a finalizar as páginas que não tem texto. Então isso já vai dar uma adiantada.
Mas é isso, eu tô muito animada. Deixa eu só mostrar aqui o PDF que eu tô montando, como é satisfatório já ter tudo preenchido. Estamos a última, e tudo tem ilustração. Algumas são reaproveitamento da HQ antiga, ó. Mas obviamente eu vou passar pro meu estilo, né, atual. Mas olha isso, está tudo pronto. E uma coisa que eu tô fazendo também, né, quando eu tô finalizando, quando for pra parte, né, de finalizar, é já juntar as duplas certas. Então... deve estar assim. Hoje é dia 23 de janeiro, final de janeiro já. Eu já fiz alguns testes de impressão pra ver a retícula e pra ver também o gradiente, que é uma coisa que eu queria testar, mas eu não sabia se ia dar certo. A gente tá fazendo uma divisão assim que eu finalizo as linhas, aí eu passo pro Gu pintar. E depois eu finalizo a página no geral, adicionando retícula ou fazendo algumas alterações que eu achar necessário. E essa tá sendo a linha de produção. A gente tem um pouquinho mais de um mês pra tentar terminar tudo. Se não der tempo, a gente vai estender um pouco o prazo, mas a ideia é essa. Então, nossos planos estão sem quarta off até a gente terminar. Porque, pra quem não sabe, eu tiro quarta-feira de descanso, mas a gente vai focar nisso. Mas eu não vou sacrificar meus finais de semana. Então, finais de semana ainda descanso, porque senão acho que eu vou surtar. Então, o foco tá sendo esse de finalização. Ontem eu recebi um e-mail falando que a HQ vai ser divulgada no Fora do Plástico amanhã, numa live com a editora seguinte. Então, eu já vou anunciar também, assim, no Instagram e tal, assim, dar pequenos spoilers, porque não tem também muita coisa finalizada. Ainda a gente não fechou o título, a gente não fechou a capa. Então não tem tanta coisa que finalizar, mas tem um anúncio legal que é Hikari vai ser publicado. Hikari é o título provisório, né? Publicado pela editora seguinte. Então eu tô muito animada pra amanhã. Esses são os updates. Basicamente a gente só tá meio que fritando pra finalizar tudo. Teoricamente no fim desse mês a gente vai receber os textos, né, os balões, assim, diagramados, pra gente conseguir encaixar na parte da finalização. Bem, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog denso, mas eu gosto de consumir coisa assim, então eu fiz uma coisa que eu gostaria de ver. Se vocês gostaram e se vocês chegaram até aqui, comentem aqui embaixo. Deixem um like, se inscrevem no canal e segue lá no Instagram pra acompanhar um pouco mais sobre esse processo. Até a próxima!